Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da Zix. Para uma melhor experiência, todos os microfones e câmeras de vocês permanecerão desligados, mas fiquem à vontade para mandarem suas perguntas através do chat aqui no Zoom. A gente vai dedicar os últimos 30 minutos do nosso webinar para respondê-las. Bom, a Zix coleta e trata Big Data, entregando informações que garantem compliance e segurança para os negócios dos nossos clientes. Nossa base de dados abrange informações legais, públicas e privadas, como fiscais, de crédito, reputacionais, de agências reguladoras, entre outras. Hoje a gente tem uma lista considerável de fontes de dados para fornecimento e novas fontes adicionadas periodicamente. Nós fazemos projetos sobre demanda também, trazendo informações específicas e discutindo meios de integração para garantir qualidade de dados. Hoje o palestrante é o Ricardo Prado, sócio e diretor jurídico, compliance e tributário da Zix. Ciente das principais questões de compliance, automação e gestão de riscos, o Ricardo tem a missão aqui na Zix de ampliar as ofertas de serviços aos nossos clientes, trazendo toda essa experiência adquirida nos últimos tempos. Vamos lá, Ricardo? Bom dia a todos, bom dia, Ivana. Primeiramente, obrigado aí pela possibilidade de levar a todos, né, algumas experiências das soluções da Zix em relação à questão do compliance, né, e da gestão de dados de clientes e fornecedores, né. Agradeço aí a presença de todos e nós vamos agora avançar aqui em relação a algumas questões, né, que a gente julga ser de extrema importância, até pela experiência, vivência prática que eu pude ter aí ao longo do período, ao longo dos anos, né, na parte de clientes e fornecedores. Antes de nós entrarmos diretamente e falarmos aqui da parte de dados de clientes e fornecedores, a gente pensa que qualquer empresa, independentemente do seu porte, do seu segmento, ela precisa cuidar das suas principais questões, né? Fluxo de dinheiro, né? Tanto em relação aos fornecedores, as entradas, né, de fornecedores vindo para dentro de uma empresa e, consequentemente, a empresa podendo pagar os seus fornecedores. Daí vem a importância desse cadastro dos seus fornecedores estarem todos ok, não somente em relação ao endereço, aos dados mestres, aos dados cadastrais, mas também as informações bancárias, né, creditícias, mercadológicas e várias outras informações. E, do outro lado, o cliente, né, todos os clientes da empresa que vão garantir o seu recebimento de recursos, de divisas. Por isso, a gente percebe essa questão vital, de extrema importância para o dia a dia das empresas em relação ao seu cadastro aí de clientes e fornecedores, né? Indo primeiramente na questão da riqueza de dados e informações que um cadastro pode ter, né? Nós sabemos que sempre que a gente fala de um dado ou de dados mestres de clientes e fornecedores, nós temos a primeira informação principal, né? A razão social e o endereço de toda e qualquer empresa, mas esse é o começo, não é apenas a razão social, o endereço completo que determina, né, um cadastro. O cadastro ele é feito por N outras informações, como, por exemplo, o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e as inscrições, tanto nas esferas estaduais quanto nas esferas municipais. Então, é muito comum as secretarias de fazendas estaduais, as secretarias de fazendas municipais, ao constatar que algumas empresas estão inadimplentes, estão com algumas pendências, podem fazer um bloqueio essas inscrições, prejudicando até mesmo que possa ser vendido, né, emitido nota fiscal eletrônica para esses clientes, por exemplo, né? Então, veja o detalhe, né, a quantidade de informações que trazem mais riquezas em relação ao cadastro. Nós temos todas elas aí, razão social, endereço, sempre estar atualizado com relação ao CNPJ, as inscrições estaduais, os códigos nacionais da atividade econômica, né, para os respectivos enquadramentos das empresas, a natureza jurídica da empresa, extremamente importante,
saber se é uma empresa limitada, SA, ou alguma outra forma societária, além de saber se é do Simples Nacional ou não optante pelo Simples Nacional. Temos também os dados dos sócios da empresa. Se a empresa está na região da Suframa, Zona Franca de Manaus, ou áreas de livres comércios, é importante saber se está tudo ok com as inscrições no Suframa, né? Temos aí, como eu já disse, o enquadramento do Simples Nacional, do MEI, data de abertura da empresa. É possível verificar os débitos trabalhistas e previdenciários em relação a esse cadastro das empresas, se a empresa possui dívidas ativas em âmbito federal, estadual, dados de crédito extremamente importantes, né? Muitas vezes, quando se cadastra clientes dentro de qualquer organização, dentro de qualquer empresa, uma das etapas do cadastro de clientes é verificar o limite de crédito, né? Quanto é possível ser concedido de crédito para determinado cliente. E aí verifica-se dados do Serasa, né? Para verificar se a empresa está com seu rating, o seu score adequado, se ela possui muitos protestos, se ela possui débitos, se está com dificuldades financeiras em pagar os seus fornecedores. Então, veja que toda essa riqueza de dados cadastrais e de informações, ele traz uma extrema importância e um desafio para as empresas de como se manter atualizado em seus sistemas, em seus ERPs, todos esses dados e todas essas informações, né? As dificuldades, elas passam justamente em fazer o saneamento dos dados cadastrais de forma massiva de todos os clientes e de todos os fornecedores. Então, imaginemos a situação. A partir do momento que a empresa começa a crescer e ela tem uma relação de clientes e de fornecedores muito grande e tem muitos estabelecimentos, né? Então, a empresa pode ter uma matriz e pode ter as suas filiais. E cada um desses estabelecimentos tem tantos os seus clientes quanto os seus fornecedores. E aí a questão é, quando que vai ser feito um saneamento desses dados cadastrais? Muitos clientes e fornecedores podem alterar de endereço, alterar os seus sócios, alterar a razão social, alterar um Código Nacional da Atividade Econômica, e o maior desafio é justamente de manter esses dados atualizados, né? Então, primeira coisa que a gente pontua, esse saneamento cadastral de forma massiva. Se for feito tudo manualmente, imagine o tempo que se leva fazendo cliente a cliente, fornecedor a fornecedor, entrando em vários dados diferentes, site da Receita Federal, site das Secretarias de Fazendas Estaduais, Secretarias de Fazendas Municipais, SUFRAMA, ANTT, enfim, uma infinidade de sites e de informações que é necessário entrar para verificar se mudou alguma coisa, para atualizar esses dados cadastrais. Então, fazer esse saneamento de forma massiva traz um ganho muito grande para a empresa de manter esses dados atualizados, além da acuracidade das informações. E é uma das soluções das ZICs que nós temos, né? Independentemente do número de clientes e fornecedores, nós programamos de forma automática para buscar todos esses dados, essas informações, nos sites respectivos, dos dados oficiais, trazer esses dados, padronizar esses dados e entregar de forma massiva para as empresas, né? Então, o primeiro desafio é fazer esse saneamento de dados cadastrais. Uma vez saneado, o segundo desafio é manter uma periodicidade de atualização desses dados, uma periodicidade mínima. Então, tem empresas que, por exemplo, vão instalar um RP novo e aí faz esse saneamento. E aí coloca um RP novo, um sistema novo na empresa. Mas, com o passar do tempo, acaba não atualizando essa base de dados, o que traz também uma complicação para a empresa de não ter esses dados atualizados. Então, nas experiências que nós temos, nós sempre indicamos que seja adotada uma política de inativação
da base de dados de clientes e fornecedores, mantendo no sistema os clientes e fornecedores ativos, e mais do que manter os ativos, é ir acompanhando se está tendo algum tipo de alteração em relação aos seus dados cadastrais, né? Isso é de extrema importância, justamente quando você vai fazer uma implementação de um RP novo, ou mesmo você vai fazer uma atualização da base de dados e informações, né? Então, muda muito isso, né? Ou seja, pode trazer uma complicação para a empresa ao longo de passar o tempo, né? E não fazer essa atualização e essa verificação dos dados constantes que podem ter dentro de qualquer organização. E quais que são as oportunidades que existem quando a empresa ela adota uma dinâmica de fazer esse saneamento, essa atualização, esse monitoramento constante, né? Criar uma área de cadastro. Então, hoje em dia, muito se fala, inclusive, em muitas empresas, da área de master data. Nós vivemos num mundo de informação, e informação é poder, desde que a gente tenha essa informação sendo utilizada de forma inteligente, da melhor forma, mais assertiva dentro de cada organização. Então, criar uma área de cadastros é extremamente importante. Não só uma área de cadastros, a gente chama de uma área de master data, que use esses dados e essas informações da forma mais inteligente possível para obter os melhores resultados dentro de cada empresa, dentro de cada organização. Criar políticas de atualizações constantes, extremamente importante, como a gente já disse aqui. Isso vai trazendo sempre oportunidades muito boas de cada empresa estar acompanhando cada passo do seu cliente, cada passo do seu fornecedor. Adotar um software de atualizações automáticas, né? E aí, na Zix, nós temos diversas soluções que integram com qualquer ERP para atualizar essas informações para qualquer organização. Beneficiar todas as áreas usuárias de cadastros. Então, veja que quando nós estamos dentro de qualquer empresa, de qualquer organização, quando nós falamos de cadastros de fornecedores, estamos falando ali do pessoal de compras, do pessoal da área de suprimentos, né? Toda a área de supply chain, para ter todos os dados dos fornecedores atuais, atualizados, dinamicamente sendo verificados. Quando nós já falamos de clientes, estamos falando da área comercial, da área de atendimento ao cliente, da mesma forma, para saber se está tudo ok com relação ao seu cliente, os seus dados estão todos atualizados, a saúde financeira do cliente, junto à Serasa, junto a todas as informações financeiras, né? Isso vai trazendo e criando cada vez mais oportunidades dentro das organizações, né? Reduzir custo com o processo de atualização, porque uma vez que não se faz essa atualização constante, passa-se 6 meses, 1 ano, e depois tem que fazer essa atualização, o custo acaba ficando maior, além do processo de retrabalho e dos riscos que a empresa pode ter em não manter esses dados atualizados, né? É possível também reduzir perdas com inadimplência, por estar justamente acompanhando a saúde financeira dos fornecedores e dos clientes ao mesmo tempo, né? Focar em vendas em clientes regulares, estar sempre ali acompanhando de forma dinâmica com os clientes, reduzir exposição ao risco trabalhista. Então, veja que a partir do momento que você consegue acompanhar o seu cliente, o seu fornecedor com todos os seus dados, é possível, inclusive, verificar as certidões negativas, por exemplo, dos seus fornecedores. Então, dentro de muitas empresas industriais, por exemplo, existe ali uma empresa prestadora de serviços de limpeza, de segurança. E aí sempre tem as questões trabalhistas que podem trazer um risco para a empresa. Será que meu fornecedor está pagando em dia o salário dos funcionários? O FGTS, todos os direitos trabalhistas, e por esses funcionários estarem prestando serviço nos domínios da empresa, a tomadora do serviço tem
a corresponsabilidade de verificar se está tudo ok, né? E aí, podendo diminuir essa exposição do risco trabalhista, acompanhando o seu fornecedor, e também podendo, inclusive, ver as certidões negativas desse fornecedor, faz parte de toda uma estratégia de acompanhar essa dinâmica e diminuir esse risco trabalhista aí. Tudo isso favorece um ambiente de compliance para dentro de qualquer empresa e dentro de qualquer organização, né? Então, veja a quantidade de dados e de informações que nós temos atualmente que podem ser verificados de forma automática, de forma dinâmica, independentemente do número de clientes e fornecedores que a empresa tenha, e nós temos soluções que ajudam as empresas em relação a isso. Então, veja aqui, ao lado, o que nós trazemos aqui de alguns dados e informações em relação a cadastros. Receita Federal, nós temos aí tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, Secretaria de Fazenda, os 27 estados, e aí temos as inscrições estaduais nesses 27 estados. Não só as inscrições estaduais normais, como também as inscrições estaduais de substituto tributário. Então, veja o desafio gigantesco que existe dentro das organizações de manter essas inscrições estaduais sempre em dia, sempre atualizadas, e mais do que isso, você verificar se eventualmente uma inscrição estadual de um seu cliente não está suspensa, e aí você não consegue nem emitir uma nota fiscal eletrônica para esse cliente, sob pena de, se emitir, poder a empresa ser fiscalizada e autuada por ter vendido para uma empresa que estava com uma inscrição estadual cassada. Então, veja a quantidade de informações e dados importantes para o compliance das empresas. Da mesma forma, a SUFRAMA, quando a gente vende para a Zona Franca de Manaus, para áreas de livres comércios, se a gente tem uma atualização constante, automática, dos dados de clientes e fornecedores, também vamos ficando aí em relação ao compliance. Temos a questão das inscrições municipais nas prefeituras, que também precisam ser verificadas periodicamente. Isso em relação a cadastros. Quando a gente fala de órgãos reguladores, nós temos fontes de dados e de buscas em diversos órgãos do governo para verificar também, digamos assim, a saúde e o compliance das empresas, tanto em relação ao IBAMA, nas questões de meio ambiente, a NTT, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, em relação a todas as transportadoras, os caminhoneiros, as placas dos caminhões, para verificar se estão todos corretamente sendo utilizados, inclusive sendo informados nas notas fiscais eletrônicas, né, ou nos conhecimentos de transporte que a empresa recebe. Temos outras informações como CRM, né, médico, aí, CRO, a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Se a empresa precisa verificar, eventualmente, se algum fornecedor da própria empresa ou alguma empresa de relacionamento consta numa lista negra de trabalho escravo, ou até mesmo trabalho infantil, nós conseguimos, de forma automática, verificar essa lista de trabalho escravo, de trabalho infantil. O portal da Transparência Federal, muito importante para as empresas que vendem para órgãos do governo. Nesse portal sempre consta se as empresas que estão prestando serviço ou fazendo vendas a órgãos do governo, se estão tudo em dia, se estão em compliance, se tem alguma pendência, alguma questão que não foi cumprida através de um contrato. Então, veja, né, as oportunidades e as diversas questões que podem ser verificadas em relação aos clientes e fornecedores. Quando a gente vai para a parte de CNDs, certidões negativas de débitos, imagine uma empresa que tem aí 8 mil, uma empresa grande, né? Mas não só grande, mas pequena. Mas vamos pensar numa empresa grande, que tenha 8 mil fornecedores e 6 mil clientes. Como acompanhar e verificar a saúde dessas empresas? Apenas com o CNPJ, a inscrição estadual e a inscrição municipal dessas empresas,
nós conseguimos automatizar e fazer o monitoramento constante das certidões negativas de débito, tanto nas esferas federal, estadual, verificamos lá perante o INSS, a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidões de débito do FGTS, do IBAMA, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, para questões trabalhistas. Então, nós temos clientes, por exemplo, que têm 2.000 CNPJs, né? E aí vem o desafio, que estão presentes nos 27 estados do Brasil. Vem o desafio, né? Como, dentro da própria empresa, nós conseguimos fazer o monitoramento e atualização das nossas CNDs. Como a gente verifica se a gente tem pendência, se a gente consegue emitir uma certidão antes mesmo do prazo de vencimento. E aí, quando nós automatizamos isso para os nossos clientes, nós criamos esse monitoramento toda vez que aparece uma pendência e não consegue emitir uma CND, automaticamente dispara um e-mail para as pessoas responsáveis dentro da empresa já para verificar essas pendências, resolver essas pendências, para que possa ser renovado a certidão negativa, mesmo antes de vencer a atual CND que está válida, né? Uma ferramenta extremamente importante, não somente para as empresas que têm relacionamento com o governo, com órgãos públicos, mas entre as próprias empresas. Muitas empresas já solicitam essa documentação quando alguém quer vender ou prestar serviço para uma empresa, de mostrar que está rigorosamente em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Então, fazer isso manualmente é um trabalho realmente muito complicado e muito difícil. Tendo ainda que minimamente uma área de master data dentro da empresa, que consegue verificar todas essas questões e automatizar, o ganho aqui é muito maior, né? Existe a possibilidade também, muitos clientes estão nos demandando para fazer uma verificação automática em relação às correspondências entre o fisco e os contribuintes. Por exemplo, na Receita Federal, nós temos o ambiente ECAC, o ambiente automático, né, da ECAC, onde tem a caixa postal e automaticamente são encaminhadas mensagens lá no ECAC da Receita Federal. Então, se as empresas não criam uma cultura de verificar diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, se eventualmente a Receita Federal não mandou nenhuma notificação, nenhuma intimação, pode perder prazo, pode complicar muito para a empresa. Esse é o mecanismo que a Receita Federal tem utilizado para notificar e intimar as empresas, o ECAC da Receita Federal. Então, a partir do momento que, se você não consegue criar uma rotina para manualmente acompanhar essas mensagens, nós podemos também automatizar essa verificação de se chegou alguma mensagem no ECAC, não necessariamente vai abrir a mensagem, dar como lida, mas já vai notificar alguma pessoa ou as pessoas dentro da empresa e dentro da organização que precisam tomar alguma ação em relação a essa mensagem recebida aí pela Receita Federal. Não só a Receita Federal, nós temos aí os domicílios tributários eletrônicos das secretarias de Fazenda estaduais, que, da mesma forma, recebem mensagens, notificações, intimações. Então, automatizando essa questão, também você fica com compliance dentro da empresa, sem ter riscos de até mesmo ser autuado por não observar esses comunicados. Conseguimos verificar também toda a parte creditícia, né, nas duas principais fontes de dados que a gente tem no Brasil, o Serasa e o Boa Vista. Então, como verificando o rating das empresas, limites de crédito que podem facilitar a empresa aprovar clientes com limites de créditos. Então, veja a quantidade de oportunidades que existem dentro de uma empresa ao fazer essa atualização no saneamento, o acompanhamento dos cadastros, das certidões negativas e o monitoramento constante de todas essas informações.
Olhando isso, a gente sabe que a gente tem, no item 2, né, essa constante atualização dos dados aí cadastrais, vem uma pergunta, mas qual que é o tempo que eu tenho que fazer essa atualização? Mensalmente, trimestralmente? As empresas têm uma dificuldade, né, ou então mesmo até mesmo uma falta de adoção de uma política de atualização desses dados cadastrais aí, então mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. O ideal é que fosse mensalmente, mas cada empresa precisa verificar dentro da sua rotina o que é melhor para ela se manter atualizado, né? Certidões negativas de débitos é tanto importante para a própria empresa quanto no relacionamento com todas as outras empresas que têm esse relacionamento. Como nós já falamos, todos os tipos de certidões, tributos federais, PGFN, FGTS, tributos estaduais, tributos municipais, né? Então, eu vejo muito dentro das empresas também essa questão, essa dificuldade, né? Mas quem é que fica responsável por fazer essa verificação das certidões? É o departamento jurídico? É o departamento de contabilidade? É o departamento fiscal? É o departamento de recursos humanos, trabalhistas? Ou é o nosso escritório de contabilidade terceirizado? Na verdade, quando fica, né, essa batata quente, né, isso não é comigo, é com outro departamento, é com outra área, a empresa toda perde com isso. Então, é necessário estabelecer uma política dentro das empresas para que seja possível acompanhar, resolver as pendências, monitorar, emitir as CNDs, e mesmo que não seja de uma área toda, mas seja de uma empresa toda, é um trabalho multidisciplinar que, usando a tecnologia a seu favor, traz um compliance cada vez mais acurado e mais correto dentro das empresas e dentro das organizações. E pela experiência que eu tive em todas as empresas que eu passei e acompanho ainda no dia a dia, quais são os principais erros cometidos pelas empresas no saneamento cadastral e na atualização dos cadastros, com impactos nos sistemas, nos RPs? E acho que vocês já podem imaginar, né? Quando uma empresa, por exemplo, ela implementa o SAP, um dos sistemas de gestão mais famosos e mais conhecidos do mundo, nós sabemos o quão caro é fazer uma implementação de um SAP. E o segredo de uma boa implementação do SAP, ele passa pelo cadastro, ou o que nós chamamos de dados mestres. E além dos dados mestres, da parametrização correta de diversos dados e informações. Então, a partir do momento que a empresa consegue sanear esses dados e informações, monitorar, acompanhar e atualizar de forma dinâmica, o SAP funciona corretamente, pagando os seus fornecedores, recebendo de seus clientes. Agora, a partir do momento que não se tem essa atualização constante, não existe sistema no mundo que consiga fazer milagres sem que dentro da organização você tenha corretamente uma política muito bem estruturada na atualização dos dados de clientes e fornecedores. Essa falta de saneamento de dados e informações cadastrais traz muito prejuízo dentro de qualquer organização. Ao fazer esse saneamento, muitas empresas não adotam uma cultura de atualização dos dados. Como mesmo eu já disse, apenas saneia, passou um tempo, já está desatualizado de novo. Essa atualização dos cadastros, efetuada de forma manual, também pode ser sujeita a erros em correções e prejuízos, porque nós, seres humanos, quando temos que fazer uma atualização massiva, digitando dados, digitando informações, estamos sujeitos a erros. A partir do momento que nós conseguimos automatizar, livra esses erros humanos que nós cometemos. Um grande erro que eu vejo dentro das organizações é não dar a devida atenção a dados cadastrais. Muita gente tende a menosprezar os dados cadastrais, e esse é um grande erro. Já vi grandes empresas implementando grandes ERPs, grandes sistemas, por menosprezar os dados cadastrais, fracassaram quando foi feito o Go Live
de colocar esses sistemas rodando, ficaram sem faturar, ficaram sem poder receber. Imagine o prejuízo de toda a organização por não conseguir emitir notas de vendas, fazer faturamentos e recebimentos, por justamente ter menosprezado a espinha dorsal de qualquer sistema, que são dados, cadastros e informações, né? Isso não pode ser menosprezado. Quando a gente, então, percebe tudo isso, e aí, pela experiência que eu tive, eu trabalho aí há praticamente 30 anos no mundo de finanças, e muito mais especificamente na área fiscal, tributária, contábil. Eu tive um desafio alguns anos atrás, quando eu era head de tax da BEMES, e nós fomos fazer a implementação do SAP, por exemplo, né? E aí eu assumi o desafio de ser o gestor da área de Master Data, justamente para poder contribuir com o time de projeto de implementação do SAP na BEMES, que é uma empresa americana, uma das maiores do mundo do setor de embalagens industriais, e que atualmente, nos anos mais recentes, foi comprada, foi adquirida pela Ancor. A Ancor é uma das maiores empresas de embalagens industriais no mundo, né? Nesse case, o que foi verificado? Era necessário implantar o SAP nas 5 empresas do grupo diferentes, com 20 estabelecimentos industriais, localizados em 8 estados diferentes do Brasil. Então, veja o desafio que se existia dentro do grupo BEMES para fazer essa implementação do SAP. E a empresa, como ela vinha crescendo ao longo dos anos, através de aquisições de outras empresas, nesse dado momento, existia dentro da empresa, da organização, 3 ERPs diferentes. Então, imaginem vocês a quantidade de dados cadastrais duplicados e até triplicados por conta de ter sistemas diferentes dentro da organização. Eram chamados sistemas legados, que a empresa utilizava o BAN, o Progress e o Dynamics, o Microsoft Dynamics. Então, o desafio de pegar todos os clientes, todos os fornecedores de 3 sistemas diferentes, com dados e informações diferentes, padronizá-los e implementar o SAP. Na época, foi necessário sanear e padronizar a base de fornecedores ativos, que eram aproximadamente 12 mil fornecedores, e sanear e padronizar uma base de clientes ativos, que era 8 mil clientes. Então, imagine fazer isso manualmente. Humanamente impossível, pela quantidade de clientes, pela quantidade de fornecedores, utilizando 3 sistemas diferentes para colocar um único sistema, o SAP, e ainda garantir a qualidade constante desses dados cadastrais atuais e novos. Na época, então, como um dos gestores, nós procuramos alguma solução no mercado que nos ajudasse nesse desafio, e aí que nós encontramos, então, a solução da ASICS para ajudar nesse desafio, nesse grande desafio de fazer o saneamento da base de cadastros de clientes e fornecedores, padronizar a quantidade de caracteres para cada campo dos dados cadastrais, fazer um estudo, né, de abreviatura de palavras para que fosse possível colocar dentro dos campos do SAP, porque ele tem uma determinada limitação de caracteres, né, e disponibilizar esses arquivos já prontos, de acordo com os campos específicos, para que fosse efetuado o upload automático de todos esses dados, de todas essas informações, já saneados, já verificados perante os órgãos, padronizados, com abreviaturas corretas, né? E aí feito o upload diretamente no SAP, já populando todos os campos necessários para a correta implementação do SAP, né? E, além disso, no momento 1, que então você está na fase de implementação e vai fazer o Go Live, você disponibiliza uma possibilidade de fazer uma atualização contínua, validando novos dados cadastrais em tempo real,
fazendo processos de atualização periódicos para a manutenção da base e apoiando a definição de atualizações dentro da organização. Então, foi um case muito interessante e que trouxe realmente ganhos para a empresa para conseguir cumprir dentro do prazo de implementação do SAP, tanto na parte de fornecedores quanto na parte de clientes em relação ao SAP. Nós agradecemos esse tempo, pessoal. Aqui nós temos o meu e-mail, ricardo.prado@zix.com.br. Temos também aí contato@zix.com.br, nosso site. Foi um prazer aí estar aqui esses minutos com vocês. Ainda temos alguns minutos aí para responder dúvidas, perguntas, né? Alguma troca de experiências. Então, eu creio que todo mundo já conseguiu anotar aí os dados. E Sim, agora eu tenho algumas perguntas anotadas que eu vou fazer. Vamos lá. Legal. Quais áreas as informações da Zix podem atender? É possível integrar as ferramentas da Zix a fim de atender outros setores da empresa? Excelente dúvida, né? E excelente questão, e é algo que realmente a Zix faz diferença no dia a dia de todas as empresas e de todos os dados, né? Portes, segmentos de empresas. Por quê? Veja só que interessante. A partir do momento que a Zix é uma empresa de Big Data, nós estamos falando de dados e informações das mais fontes variadas possíveis, né? Nós citamos alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de ANTT, por exemplo, estamos falando de a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, um departamento muito importante no nosso país, justamente pelo Brasil ter essa dimensão continental, é a parte logística, a área logística. Então, quando um departamento logístico quer acompanhar no seu sistema, nos seus sistemas de roteirização, de acompanhar os seus contratados, os seus subcontratados em relação às transportadoras, em relação aos caminhoneiros, em relação à placa dos caminhoneiros, em relação se eles estão cadastrados na NTT ou não, é possível fazer essa automação e utilizar essa ferramenta Zix para acompanhar esses dados e informações. Então, eu dei um exemplo logística, a área de recursos humanos, por exemplo, né? Pode acompanhar dados e informações dos fornecedores ali que tem mão de obra disponibilizada dentro da empresa, para olhar as certidões do FGTS, para verificar se os dados trabalhistas e previdenciários estão sendo pagos pela empresa, né? Então, mais um departamento. E, sem sombra de dúvida, a área de finanças é uma área que utiliza muito a nossa ferramenta e as nossas soluções por acompanhar o compliance das empresas, as CNDs, a parte fiscal, né, de atualização de cadastro, de master datas, fontes de dados de Receita Federal, Secretaria de Fazenda estaduais, municipais, a área de compras utiliza muito as nossas ferramentas para manter seus fornecedores todos ali em dia, atualizados, o setor comercial, atendimento ao cliente, para ter tudo ali completo em relação aos clientes. Ou seja, né, estamos preparados para atender diversas áreas, diversos departamentos dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer organização. Legal. Temos mais algumas aqui. Ricardo, você entende que a área fiscal pode sair à frente num projeto de qualidade de dados? Como? Eu até sou suspeito a falar, sabe, Ivana? Porque, como a minha experiência sempre foi muito fiscal, né, e sem sombra de dúvida tem, né? Por que eu digo isso? Justamente por causa das 3 inscrições, ou muito mais, né? Inscrições que a gente tem perante os fiscos, né? O fisco federal, com o próprio CNPJ, os fiscos estaduais, com a inscrição estadual, os fiscos municipais, com as inscrições municipais, a própria SUFRAMA, na região da Zona Franca de Manaus, e as inscrições estaduais de substituto tributário, e até mesmo em relação às CNDs, porque justamente quando uma empresa precisa emitir as suas certidões negativas de débitos, e ela não consegue por ter débitos, sem sombra de dúvida, na grande maioria das vezes, a área fiscal é protagonista
é a área fiscal que precisa tomar a frente, verificar essas pendências, essas dívidas, essas questões, para regularizar e a empresa poder estar em dia com as suas obrigações e conseguir ter as suas CNDs emitidas. E se for de forma automática e de forma monitorada, melhor ainda, dando maior segurança para as empresas. Beleza. Acho que nesse aspecto tem outra pergunta. Ele falou assim, bom dia, gostaria de saber se há alguma solução automatizada de Risk Advisor, por exemplo, envio automático desses relatórios com alertas, né, sobre irregularidades em clientes e fornecedores. Boa pergunta, existe sim, né? Então, nós temos algumas soluções e ela envia relatórios automáticos para e-mails previamente cadastrados. E temos, por exemplo, essa questão, então, de verificar as pendências, né, os débitos que já estão impedindo de emitir as CNDs, mas temos soluções também, por exemplo, para fazer monitoramento e acompanhamento de processos judiciais. Então, veja que interessante, a partir do momento que nós já temos os dados, o número do processo, o local que esse processo está, né, o seu juízo, a sua vara, enfim, todas as informações, também de forma automática e eletrônica é possível fazer o monitoramento e o acompanhamento para que toda vez que tiver uma movimentação em relação a processos judiciais, seja encaminhado automaticamente para as pessoas que têm que ali acompanhar, monitorar e ajudando esse controle de riscos dentro de qualquer empresa e dentro de qualquer organização. Bacana, temos mais algumas aqui. É possível ter acesso às informações e documentos que a Zix fornece sem a integração com algum sistema? Informações creditícias, é possível ter acesso? Muito bom, né? Você vê que essa pergunta é interessante. Por quê? A partir do momento que a gente tem dados e informações, se a gente não usa esses dados e informações, eles não servem para nada, né? Então, a Zix tem uma solução chamada Zix API, que faz a integração automática com os sistemas da empresa, já tornando isso muito mais rápido, muito mais célere e sem riscos, né? Por ter o dado oficial automatizando esse dado. Agora, muitas empresas também, elas preferem receber um relatório, um dado, uma informação, em qualquer formato. Muitas vezes até mesmo numa planilha de Excel ou em um relatório, né? Que não vai ser utilizado para integrar a lugar nenhum, mas ela quer ter um relatório. Então, nós atuamos, entregamos esses relatórios junto com a demanda e a necessidade de cada cliente. Legal. Eu tenho uma base de produtor rural. O que você sugere que seja consultado para manter a base regularizada? Sem dúvida. Veja que o produtor rural e o Brasil é um país que o agronegócio é muito forte e cada vez mais está muito maior, né? E vai continuar sendo. A força do agro brasileiro realmente é uma motriz que leva o país para frente, né? E acompanhar uma base de produtores rurais também é muito importante, interessante. E todo produtor rural, ele tem que ter ali as suas inscrições, o seu próprio CNPJ, né? Em alguns estados, e aí varia de estados para outros, é exigido uma própria inscrição estadual. Então, monitorar e acompanhar os dados cadastrais, né, da base de dados de clientes e fornecedores do agro, né, que são produtores rurais, é extremamente importante também verificar se eles estão com as suas inscrições em dias, se as certidões deles estão em dias, uma vez que no Brasil existe uma tributação toda diferenciada para produtores rurais, né? Eles pagam até menos tributos, tem de haver uma regulamentação própria e específica, mas é necessário acompanhar também se esses produtores rurais estão em dia com suas obrigações. Então, acompanhar as certidões negativas, as suas inscrições, atualizações constantes na Receita Federal, Secretarias de Fazenda Estadual, e qualquer outra fonte de dado e informação que tenha um dado público, né, que em qualquer órgão da internet que seja possível buscar e trazer essas informações, nós conseguimos automatizar, buscar, padronizar essas informações, entregar essas informações em tempo real para a empresa.
Na parte de informações creditícias, como eu já tive a oportunidade de mostrar, a gente tem toda a base de dados e informações extraídas do Serasa e da Boa Vista, que são as principais fontes de informações creditícias, tanto em relação a pessoas físicas quanto em relação a pessoas jurídicas. Então, a gente consegue também automatizar esses dados e essas informações. Ok, vamos para a última pergunta. No contexto de dados, observei que são várias as fontes. Para o RAP e SAP receber, quais são as mudanças e os impactos com o desenvolvimento? Veja que é sempre importante, né, quando nós falamos de um SAP, que a gente sabe que é um sistema caro mesmo, né, mas que é um sistema integrado com todas as operações efetuadas dentro de cada organização, dentro de cada empresa, é necessário, na fase de blueprint, quando se inicia a implementação do SAP, já definir as estratégias de tudo que vai ser feito em relação à implementação do SAP dentro da empresa. Então, sanear todos os dados cadastrais de clientes, de fornecedores. Quando a gente sabe que a gente tem que pagar um fornecedor, e quando a gente fala de sanear os dados cadastrais, não é apenas razão social, endereço, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Esses dados são importantíssimos, mas outros dados importantes quais são os dados bancários da empresa? Será que a empresa tem mais de um banco? Né? Está atualizado, está desatualizado? Então, fazer essa checagem total de dados bancários, se eles estão corretos. E aí, uma vez saneado toda essa questão, quais serão os campos específicos, começando pelos dados mestres do SAP, que terão que ser populados, né? Que terão que ser preenchidos com esses dados e informações. Por quê? Porque aí, de forma automática, cria-se uma planilha, né? Uma RACE, a gente chama de RACE, onde você tem campo a campo, onde nós já vamos buscar esses dados e informações e colocar em cada campo, de acordo com a quantidade de caracteres de cada campo, para já possibilitar de forma automática fazer essa carga de dados iniciais no SAP. Isso é quando ocorre antes da implementação. Quando já está implementado, e aí vai surgindo cadastros novos, ou precisa ser feitas novas atualizações, a melhor coisa a ser feita é fazer uma atualização automática, né? Uma integração automática com o SAP. Busca-se os dados oficiais, obtém-se esses dados oficiais, já transforma esses dados de acordo com os campos e quantidade de caracteres e faça a integração ou upload automático dessas informações no SAP. Agora, veja, a gente está falando do SAP, mas não apenas o SAP como RP. Nós temos diversos outros RPs do mercado, como o TOTUS, que é muito utilizado e muito conhecido no Brasil inteiro, que também conseguimos fazer essa automação desses dados e informações com esses RPs, com esses sistemas. Beleza. Temos mais uma aqui. Qual o método de abreviação e saneamento usado para padronização do cadastro? Esse método, essa é uma questão importante e interessante. Ele deve ser discutido com a empresa, né, verificado. Nós podemos fazer algumas indicações. Então, muitas vezes, digamos assim, qualquer campo, né, mas vamos pensar na razão social. Digamos que a razão social tem um limite de caracteres de 40 caracteres na parte de razão social. E aí tem alguma empresa lá que passa de 40 caracteres. Quais serão os dados abreviados? Então, a gente discute com a empresa. Inicialmente, podendo ser mantido o primeiro nome e depois vários outros nomes, como, por exemplo, indústria, e-comércio, né? Pode vir a ser abreviado como INDE, ECOM, e por aí vai. Eu dei o exemplo aqui do campo de razão social, mas diversas outras campos, dados e informações, eles podem ser abreviados
mas muitas vezes, por uma questão interna do projeto que vai ser utilizado, ele precisa ser abreviado com um determinado formato que vai auxiliar o controle interno dentro de cada sistema. Então, para fazer essas abreviaturas, nós temos algumas sugestões, mas é sempre importante, em tempo de projeto, discutir isso com as empresas, quais serão as abreviaturas utilizadas para cada campo de fonte de dados e informações. Você comentou que o ideal seja a manutenção mensal dos dados dos cadastros. Essa manutenção remota, acredito, leva impacto no desempenho do sistema ERP. Sim, o ideal é uma atualização mensal, né? Por quê? Porque todo dia, praticamente, pode ter algum cliente aí com a sua inscrição estadual bloqueada, ou até mesmo alguma empresa mudar o seu endereço, mudar a sua razão social, mudar, enfim, N coisas podem ocorrer. Então, manter uma atualização mensal é importante. Pela experiência que eu tenho tido e verificado, não impacta essa atualização constante no funcionamento do sistema, etc. Inclusive, existem horários programáveis que podem ser feitos essas atualizações, justamente programando naqueles horários em que o sistema tem menor utilização por parte dos usuários. Normalmente, né, depende de empresa para empresa, tem essa dinâmica, mas muitas vezes ali no período noturno, é possível fazer essa programação de atualizar dinamicamente esses dados de cadastros e informações sem impactar na usabilidade do sistema. Bom, acredito que seja isso. Acho que as próximas a gente deixa aí aberto para vocês mandarem para a gente. A gente agradece a todos pela participação. Esse foi o primeiro de muitos webinários que a Zix vai organizar. A gente vai manter sempre vocês informados. E sintam-se à vontade também para mandar sugestões de temas, né, Ricardo, para os próximos. Já ficar muito contente com as suas ideias. E lembrando que esse webinar foi gravado, ele vai ser disponibilizado no YouTube para quem não pôde participar ou para quem quer ver novamente. Então é isso. Legal, obrigado, Ivana. Eu é que agradeço a oportunidade, o canal, e colocamos aqui à disposição. Querendo, todo mundo vai poder mandar e-mail, entrar em contato aí no site da Zix e poderemos responder outras dúvidas, ou trocar ideias, etc. Esse é o objetivo. Muito obrigado. Obrigada a todos, gente. Até mais. Até a próxima.